Quero compartilhar, ter um tempo curto aqui para compartilhar com os irmãos, a respeito das diferenças entre o namoro e a corte. Porque o fato é que, nesse seminário, eu pedi para o pastor Ricardo administrar palavras fortes, iniciar, depois trazer as bases do relacionamento. Mas nosso intuito, além de ter essa experiência muito forte com Deus, Renata, essa experiência profunda com Deus, nós também temos clareza. Porque muitas vezes você faz o voto da corte, aí você vai lá no seu ciclo de amizade, escola, ou faculdade, ou no seu emprego, você não sabe explicar, acaba sendo zoado, aí você tem dificuldade, aí o líder de célula explica, ele sabe, mas saber é uma coisa, saber explicar é outra. Você concorda comigo? Mas o fato é que cada um vai ter a sua experiência. Eu quero tirar alguns paradigmas. Hoje muita gente ensinou a corte de maneira errada também. Nós queremos aqui, não queremos estabelecer padrões, leis. André, lá na Vila Industrial a gente vive um pouquinho diferente. Não tem problema, se assim vocês pregam lá. Aqui não é uma lei, regrinhas. A lei não é um conjunto de regras. Com a mensagem da graça lá em Goiânia, eu estava essa semana lá em Goiânia, com o pastor Naur Pedrosa, em reunião dos líderes e jovens do Brasil. E nós ficamos 2 dias lá e ele estava falando, que lá começou a expandir essa visão. Lá eles fazem, lá são 15 mil jovens, membros, só lá em Goiânia, nas igrejas locais, 4 igrejas. Eles fazem cerca de 200 a 220 casamentos por ano na corte. Então toda semana quase tem casamento na corte lá, toda semana. Então assim, isso já acontece há uns 8 anos. Então eles já têm, hoje a rede de adultos já é fruto, todos os quase obreiros discipuladores vieram da corte. Então hoje eles desfrutam desse ministério. O pastor Naor levantou em 4 anos 15 pastores. Hoje esses 15 pastores estão no Brasil inteiro liderando as supervisões. Então tudo que a Vinha vive hoje é fruto dessa mensagem. E eu fiquei assim, ele contando isso, ele falou, façam mesmo. Ele até gravou um vídeo para nós, nos incentivando a fazer, a ministrar, a estar aqui. Olha a importância, porque o que eu me guardo hoje, o que eu vivo hoje, o que Deus me leva a viver hoje, vai definir muitas coisas amanhã. Vai definir coisas, vai definir a pessoa que você vai casar. Sabe, eu sei que alguns acreditam, esse alguém foi feito só para mim, ou outro não acredita. Eu não quero nem entrar nesse assunto, porque isso é muito pessoal, mas o fato é que você vai atrair aquilo que você é para a sua vida. Você vai atrair, então vamos supor, se você durante um período da sua vida começa a querer viver uma vida superficial, mundana, não deseja cumprir o propósito de Deus, automaticamente vai aproximar de você pessoas dessa estirpe. E você é livre para fazer a escolha que você quiser. Ainda que Deus te comprou, você é escravo, mas Deus te dá liberdade, porque o escravo de orelha furada, ele é aquele que decidia continuar sendo escravo. Não era um escravo que ele estava ali porque ele foi comprado e é obrigado. A verdadeira escravidão é a escravidão de amor. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, mas eu escolho amar a Deus. Eu tenho liberdade para pecar o quanto que eu quiser, mas eu escolho ser santo para Deus. Essa é a verdadeira liberdade que Deus nos dá. A verdadeira liberdade. No meu casamento eu falei, não é difícil esperar 8 anos para casar com a pessoa certa. Difícil é viver todos os anos com a pessoa errada. É isso que é difícil. O difícil não é você esperar amando o Senhor. O difícil é ter que casar e acordar todo dia com um dragão do lado ali. Um dragão não fala de beleza física, não. Inclusive eu quero quebrar alguns paradigmas errados. O diabo não entende nada de sexo, o diabo não entende nada de casamento, o diabo não entende nada de amor. Tem gente que pensa que a pombagira entende mais de sexo do que o Espírito Santo. A pombagira é um anjo caído. Anjos nem dão em casamento, nem se casam. Mas Deus criou o casamento, Deus criou o sexo, Deus criou o verdadeiro romance. Só que a nossa geração é ensinada sobre vida sexual, sensualidade, sobre paixão, sobre namoro, é ensinado pela pombagira. E quando você pratica o ensino do seu mestre, vai ter o que o seu mestre tem, vai ter o inferno. Pode ir no seu inferno lá, depois você morrer, vai ver o inferno, seu casamento, ou se casar. Mas o fato interessante que a Bíblia diz que as parteiras ali, de Moisés, interessante, eu estava lendo esses dias na Bíblia, é tão profundo isso. E a Bíblia diz que elas foram fiéis a Deus, e por isso elas tiveram que desobedecer Faraó, que é o diabo. Elas foram fiéis a Deus, elas correram risco de vida, né, Bruno? E sabe o que a Bíblia diz? Que por conta da fidelidade delas para com Deus, e se negar a se submeter a Faraó, que é o diabo, Deus constituiu famílias para elas, diz a Bíblia. Eu falei, está aí uma chave para ter um casamento e uma família: ser fiel a Deus. Chave. A Bíblia diz isso. E porque elas foram fiéis a Deus, desobedeceram a Faraó, Deus constituiu família.
Ah, André, mas quem vai gostar de mim? Seja fiel a Deus. Deus vai constituir uma família através da sua vida. Mas o fato é que nós entendemos, às vezes superficialmente, a corte. E às vezes entendemos como uma lei. Aí como começou a ser ministrado lá em Goiânia a mensagem da graça, voltando ao fio da meada. E lá que eles vivem há tantos anos isso. Aí vários jovens, Jansen, começaram a perguntar o seguinte: mas pastor, vocês estão falando sobre graça, a corte não é lei? Porque é o seguinte, se eu não posso fazer a corte, eu não posso liderar, cada membro não é um ministro, então por que eu não posso ministrar? Então tem condições, então não é a graça, é a lei. Aí que tá, deixa eu te explicar algo. Ministro, você pode ser namorando, quero dizer, você pode sair daqui e decidir namorar, você é livre para isso, pode ser membro do nosso meio. Ah, mas aí a irmã mandou um e-mail, ele leu o e-mail, uma irmã, né, todo teóloga lá, mandou assim: vocês dizem que cada membro é um ministro, como é que eu não pude ir, não posso liderar seu namoro? Então tem condições, não é a graça, é a lei. Aí o pastor Mauro explicou o seguinte: uma coisa é ser ministro, você pode ser ministro na rua, na faculdade, orar, pode evangelizar, faz o que você quiser, filho. Agora uma coisa é se tornar padrão, líder é padrão, é modelo. Uma coisa é ser ministro, outra coisa é ser padrão. Uma coisa, nós aceitamos todos para ser membros, aqueles que não querem ver fora da Bíblia. E será, André, eu quero namorar e não quero ter relações. É uma liberdade sua, faz, você não faz na minha frente. Não faz na frente dos outros, vai ter que pedir, né? Mas o cara está namorando lá, serve a Deus aqui, pode ficar. Eu quero te deixar bem tranquilo, porque eu não quero ninguém tendo que fazer voto obrigado de corte, porque não vai durar muito tempo isso. Porque eu experimentei isso, de o Espírito Santo dentro de mim me conduzir a viver isso. E eu escolher, eu não quero porque está difícil somente, ainda que há um momento que a carne, ela é fraca mesmo, ela quer algumas coisas. Mas no meu coração eu nunca tive a intenção, até durante o meu relacionamento, nunca tive a intenção de ir para a cama com ela, com a Esther, de casar. Nenhum momento, em todo o meu relacionamento, eu tive uma intenção. Vou dizer que eu nunca tive desejo, não tive uma atração? Obviamente nós temos. E conforme vai passando os meses, vai ficando um pouco mais difícil. E é por isso. E aí sabe o que é? A corte não é assim. É o seguinte: se você quiser ser um jovem aqui no nosso meio, jovem da Move, um jovem cheio do Espírito Santo, é que tem um padrão. Venha viver isso. Mas é o contrário. Sabe como surgiu a corte? Não surgiu como algo instituído. Olha como surgiu a corte ali. Um casal namorava, porque não tinha corte na igreja. E eles queriam muito Deus. Eles queriam, gente, ser cheios do Espírito Santo. Eles queriam lá fazer a vontade de Deus, cara. Eles queriam romper, eles queriam fazer o melhor, e eles estavam na igreja liderando, e começaram a namorar, e era de Deus aquele relacionamento. Mas eles começaram, como não tinham uma visão protegendo, eles falaram: nós somos de Deus, eu quero Deus, você quer Deus, não tem problema, ninguém me ensinou nada. Começaram a sair sozinhos, começaram a se beijar, começaram a se... Enfim, a carne é um processo natural, instintivo. A Bíblia não fala que a sua carne vai se converter e não vai desejar mais nada, mas que o Espírito deve governar a sua vida. Mas para o Espírito governar a sua vida, a Bíblia diz: se você se inclinar para a carne, você vai cogitar das coisas da carne. Mas se todavia você se inclinar para o Espírito, você vai andar em Espírito e fazer a vontade de Deus. E aí eles falaram: pastor, nós estamos ali e um dia nós acabamos caindo e nós transamos. Ela falou: era meu período fértil, quando eu vi, eu abri as pernas. E vai acontecer com qualquer um. Os dois se gostam, apaixonado, tá ali junto, pegando. É que nem fornos, liga em cima e esquenta embaixo. O que aconteceu? Caiu. Aí falou: eu tenho uma notícia para você, uma provisão para não pecar. É um estilo de vida. Você quer amar a Deus? Você quer ir para o altar agora sem fazer isso mais de uma vez? Quero te ensinar sobre algo que eu tenho aprendido. É algo chamado corte. Ele: nossa, como é que é? Funciona assim, assim, assado. Os princípios são esses, as bases são essas, os valores são esses. Uau! E eles conseguiram. E começou a se progredir, começaram a pregar essa mensagem. É para aquele que quer fazer a vontade de Deus e não confia em si mesmo. É para aquele que quer o melhor de Deus para o casamento, quer fazer o que a palavra diz. Porque, irmãos, qual que é o problema? Nós recebemos algumas coisas e achamos que é verdade. Nós nascemos e nós crescemos, adolescência, juventude, uma mentalidade de namoro. Mas namoro, você tem uma ideia? Por que nós não estamos fazendo nos anos 60, por exemplo? Porque lá nos anos 60, por exemplo, nem namoro existia. Não existia esse negócio de sair namorando, ficando, beijando. Irmãos, a maioria dos nossos avós, bisavós, eles se casaram na corte, não sabia, mesmo não sendo crente. O pai lá junto com a espingarda do lado. Aquela coisa, pedir a mão em casamento, aquele romance, entregar flores, esperar.
E depois que era esposa, aí poderia fazer. Mas o mundo é um namoro, aí tem o namoro gospel, que só tira o sexo, mas depois acaba tendo sexo também. Porque se eu não quiser ir lá para São Paulo, eu não preciso pegar uma Anchieta naquele sentido. Então por que eu vou entrar pelo caminho do sexo se eu não quero transar? O caminho do sexo são as preliminares. E o beijo, sabia? Comprovado, o beijo é uma preliminar para a vida sexual. Por exemplo, as carícias, para despertar, para preparar, para ter uma relação sexual. E Deus, André, mas não foi Deus que criou os prazeres? Exatamente. A Bíblia fala tantas coisas a respeito de Deus. A Bíblia diz que Deus, a destra dele, existem delícias para sempre. Diga, a destra de Deus. Diga mais forte, a destra de Deus. Existem delícias para sempre. A Bíblia diz que olha o que ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, para dar o fim que desejais. Então assim, a gente deseja algo, mas a gente não sabe como, e a gente pensa os nossos pensamentos, os nossos caminhos, e não leva naquilo que nós desejamos. A gente cai, porque a gente confia em nós mesmos. Mas ele falou, cala a boca um pouquinho, fica quieto, porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de morte. São pensamentos que vão dar um fim, um propósito, um casamento, uma vida abençoada. Então, é você entender, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem e criou a terra, não a criou para ser um caos. Quando Deus criou o casamento, não criou para ser um caos. Quando Deus criou o sexo, não criou para ser uma prostituição pervertida, que destrói a moral, que destrói a mente, que destrói as emoções das pessoas. Não foi o projeto inicial, mas o diabo ele não constrói nada, ele não cria nada, ele deturpa. Olha como nós vivemos uma sociedade imoral. Então eu quero trazer esse ensino, mostrar algumas diferenças básicas. Não quero, nós temos amanhã os workshops mais focados para as idades, vamos ter o Cabra Macho, nós temos a palavra do pastor Dênio, o Evandro vai encerrar aqui amanhã também, uma palavra muito importante. Não quero me deter aqui, ficar não, quero compartilhar com você, rapidamente, algumas diferenças e contar algumas histórias para você entender ainda mais. Então, primeiro, quem disse que você tem que namorar como o mundo namora? Olha que interessante, se você for avaliar realmente, qual que é o propósito do namoro? Por que as pessoas, não, mas eu estou a fim de namorar e eu acho que é de Deus, mas não é, o sentimento vai te destruir. As pessoas quando são guiadas pelos sentimentos, pelos desejos, ela não está sendo guiada pela palavra, por Deus, para aquele que é o Senhor dela, aí automaticamente vai começar a ter consequências em sua vida. Então, por exemplo, para nós entendermos melhor, vamos fazer um quadro aqui nos anos 60, como que era, como uma mulher ia para o noivado, para o casamento, e nos dias de hoje mais ou menos. Não estou dizendo que tem que ser igualzinho lá, ou que tem que ser igualzinho aqui, ou tem que ser totalmente diferente daqui, ou totalmente diferente de lá. Vamos dar um exemplo. Deixa eu ver aqui, alguém para dar um exemplo. Vem aqui, Giovana, por gentileza. Então imagina que a Giovana, pode ficar aqui embaixo mesmo, imagina que a Giovana, vem aqui Renan, Renan é o pai dela. Então, Renan é o pai da Giovana, olha aqui a barba do pai dela, consagrada, e voto, olha para cá. Então assim, imagina que eles estão lá nos anos 60, e a Giovana faz 17 anos, que ela vai casar mais cedo mesmo, 17 anos, moça prendada, que serve em casa, ajuda a mãe, e o fato é que, moça preciosa, moça bonita, moça se cuida, e aí de repente, o pai percebe, que é o tempo de ela começar a se relacionar, para ir para um casamento, e aí, ele conhece muitas pessoas, imagina que alguém tem uns 55 anos de idade, alguém que trabalhou, que estudou, conheceu gente certa, gente errada, conheceu cobra, conheceu cordeiro, conheceu uma série de tipos de pessoas. Ele sabe diferenciar, por exemplo, um safado de um homem honesto, um vagabundo de um trabalhador. Agora imagina, desde que ela nasceu até os 16 anos, ou 17, imagina quanto que ele não gastou com a filha dele. Imagina, desde a gestação, de preparar a chegada do bebê, de pegar no colo, de trocar, ajudar ali a mãe. Imagina todo aquele investimento financeiro, e as fraldas, as compras, e a escola, e ver no caderno, todo um processo que um pai normal, pelo menos, deveria fazer, amando a sua filha. Aí imagina, ele começa a perceber que ela está ficando bonita, mulher, vai chegar um momento, ele até quer que ela tenha um bom casamento. Ele que é o dono da vida dela. Eu fui num aniversário de 15 anos esses dias, pastor Hugo, a filha dele, ele chamou ela, falou, aniversário de 15 anos, ele deu uma aliança para ela. O
pastor Daniel fez isso com a Esther também na adolescência dela. O pai falou: olha, até você encontrar o seu marido, nós temos uma aliança de santidade. Eu sou o seu marido, eu sou o seu pai que te guarda, e eu vou um dia te entregar para o marido. Tanto é que antes de conversar com a Esther, a gente fica encarar o pastor Daniel. Olha que coisa mais romântica. Imagina para a mulher saber que o homem está falando com o pai dela sobre ela. Agora imagina, então ele, não estou dizendo que tem que ser assim, eu acho que você tem que conhecer a pessoa, mas naquela época, estava um pouco errado. Aí ele ia e procurava alguém que, vem aqui Bruno, você que é casado, para ninguém achar que eu estou fazendo casalzinho, né? Para ninguém ficar com ciúmes talvez também, ninguém sabe, né? E imagina então, que o Bruno está lá solteiro, e ele conhece o Bruno, um cara de Deus, um cara de caráter, e ele conversa com ela, ele conversa com a filha dele, e fala: ó, tem um rapaz para te apresentar. Aí ele apresenta para ela, acompanha os dois, sai com os dois, conversam. Aí beleza, aí você atraiu, ele escolhe, fala: ó, eu acho que ele deve ser o homem que vai cuidar de você, porque ele vai cuidar tão bem quanto eu cuido, ele vai te amar tão bem quanto eu amo, ele vai namorar com ele, entre aspas. O pastor dele falou: André, amém, quero que você se aproxime, não oficialize corte, aproxime-se de mim, entra na corte comigo primeiro. Ora, saia para orar comigo, devocional, vai, ora pela refeição aí, vamos ver se tem unção. Tinha que botar fogo até no prato de comida quase. Não é não? André, ora por nós, ora pela refeição aí. Toda hora. Vai estar na corte com o pai primeiro, meu filho. E vocês jovens, talvez não tenham pai, eu sou seu pai, amém? Eu sou o discipulador do seu pai. Vai ter que conversar com a gente primeiro, em nome de Jesus. Amém? Tem umas aqui então que são filhas especiais, já falei. Tem umas aqui que vai ter que entrar no estreito para casar. E imagina que aí ele escolhe, aí ele apresenta para ela, ele sabe diferenciar. Agora, sabe como que acontece hoje? Imagina a mesma família nos dias de hoje. Ela tem 16 anos. Conversa com todo mundo. Voltando um pouco para o passado lá. Não existia celular, não existia tudo isso. O pai sabia quem eram os amigos do filho. O pai sabia a rotina do filho. Para onde o filho andava, o que ele via. Onde o filho se entregava na internet, no celular. Não precisa nem ter computador. Vê todas as besteiras, fala com quem quiser, ouve quem quiser. Hoje a vida é completamente dependente. Dane-se que ele investiu nela, está se afastando do pai. Dane-se que ele é o pai dela, ela tem o sobrenome dele. Papai escolheu um homem para mim, eu sei o que eu quero, eu sou dono do meu nariz. E aí aproxima-se dela alguém que quer transar com ela, alguém que quer beijar apenas ela, quer esfregar nela, quer desfrutar dela. Não é só apaixonado, eu amo, não, você se ama, você quer sugar. Aí ela vai, namora, beija, fica uns 2 meses sem ninguém saber. Aí ele fala: agora a gente tem que namorar mais sério, para a gente oficializar no Facebook. Aí ela fala: vou te apresentar para o meu pai. Aí a filha que apresenta o homem para o pai, não é o pai que apresenta o homem para a filha. Aí pai, tá namorando comigo, tá? Aí o trouxa tem que aceitar. Ele vai me levar em casa, ele não pode falar nada. Não se honram mais as autoridades do nosso meio, não se honram mais os referenciais, ninguém está nem aí. Isso é desprezar as veredas antigas, isso é ser independente, vai dar com a cara no poste, vai se dar mal, porque ele sabe diferenciar uma cobra de um cordeiro, ela não tem experiência ainda, vai ser mais uma desenganada, apaixonada, quebrada, engravidar talvez fora de momento, porque ela escolheu o próprio caminho, não deixou que o pai fizesse. Só para você ter uma ideia, por que nós temos um tema assim? Porque nós cremos que tem valores que não devem ser desprezados. Se você for ver, né, a história da Aline e do Evandro, tão legal, de orar até o pai entender, o pai abençoar, né, essa espera, essa preocupação com os pais, essa preocupação com a liderança, essa preocupação com a maneira certa, isso é tão precioso. Esses são valores da corte, não é se pode ou não pode. Pode sentar lá vocês? Só para você ter uma ideia. Então entende, qual que é a opção do mundo? Eu estou lá para curtir. A base do amor é o egoísmo. Olha para cá, a base vai definir quanto vai durar a sua construção. Imagina que a sua vida e o seu relacionamento é a construção de um castelo. Quando você coloca na base o interesse próprio, o egoísmo, automaticamente eu vou casar, eu não vou ser feliz se eu viver os meus interesses. Eu vou quebrar o pau todo dia com a minha esposa. Eu vou ser infiel. Sabe por quê? Qual que é a mentalidade do namoro? Não, você tem que conhecer vários para ver qual que você gosta, experimentar para ver se é bom. Sabe o que acontece? Tá muito bom namoro, ficou ruim, eu troco. Ficou ruim, eu troco. Ficou ruim, eu troco. Aí eu caso. Ficou ruim, eu troco. Aí o filho que se dane, a vida. Aí o mundo fala: vai ser feliz. Aí a novela só põe adultério. Vai atrás do que você quer, quebrando alianças, quebrando compromissos. Uma geração imoral. O problema de um país não é político, nem financeiro, nem na educação apenas. É um problema moral. Homens que não sustentam alianças, mulheres que não sustentam compromissos. Esse é o fato.
E o namoro, a base então, né? Não é uma lei a corte, mas a base do namoro é essa, é o egoísmo, esse amor próprio, é o desejo de satisfazer. E quando eu quero só me satisfazer, eu começo assim, não tem como, se eu comecei a construir uma base errada, não tem como agora mudar a base, tem que destruir tudo, aí a vida é destruída, aí tem que destruir toda a vida, frustrar, ir para o fundo do poço, para depois tentar recomeçar, mas está casado já errado, porque a base foi errada, porque os princípios foram errados. Porque o desejo foi, não importa a idade, vamos namorar, vamos curtir, estou carente, não aprende a suprir a carência em Deus, não aprende a ser inteiro, aí começa a sugar, aí automaticamente perde a alegria. Tem gente que fala, a hora de relacionar é quando eu estou tão carente, percebi que eu estou tão fraco, tão mal, que eu preciso de alguém para me ajudar. Esse é o momento que você não pode se relacionar, porque automaticamente você vai tirar do outro para te preencher o tempo todo, aí automaticamente, o que vai acontecer? O outro vai ficar mal, também vai começar a te sugar um pouco para ele ficar melhor, um vai sugando o outro, os dois estão destruídos, os dois estão frustrados, as coisas não dão certo, não percebe a plenitude e a bênção de Deus sobre o relacionamento. Mas qual que é a hora de relacionar? Eu estou tão cheio de amor, estou tão cheio de alegria, estou tão cheio de paz, eu preciso compartilhar isso com alguém. Eu quero achar alguém para abençoar, eu quero achar alguém para amar, eu quero achar alguém para ser uma bênção. Qual que é a função de uma esposa na Bíblia? Auxiliadora? Auxiliar o ministério, auxiliar a vida dele, servir, honrar. As mulheres não honram os homens, querem ser maiores que os homens, querem falar mais alto que os homens, não tem princípio de organização. Não é que o homem manda na mulher, não. Irmãos, eu vivo isso, obviamente eu sou autoridade sobre a minha esposa, mas eu nunca preciso falar sobre isso. Ela sabe o lugar dela, eu sei o meu lugar. Não é que ela não vai ter opinião, não tem, pelo contrário, minha esposa tem muitas ideias, muitas opiniões, tem as suas vontades. Nós vivemos, mas ela sabe que em algum momento tem que dar uma direção e acabou. Porque ela entende que isso é proteção, isso é bênção para a vida dela. E isso vai edificar um casamento, vai edificar uma família, onde filhos vão nascer e vão ser criados num lar sustentado. Porque a base foi o quê? Não é que foi a corte, você chamar de corte se não quiser, mas a base foi amar a Deus. A base foi fazer o que Deus pensa. Como eu te falei, Deus é que sabe os pensamentos que Ele tem a seu respeito. Deus tem coisas melhores. Agora, quando eu não quero ouvir a Deus e ser transformado por Ele e fazer da maneira dele, eu vou ter as consequências. E essa área, por que é tão importante nós ministrarmos e gritar para você? Porque tem coisa que não volta mais. Porque tem coisa que não vai voltar mais. Por isso a importância de nós entendermos esses princípios. Amém, irmãos? Então, o amor próprio, a satisfação, o egoísmo é a base. Automaticamente, tudo é edificado nesse espírito. Não haverá plena alegria. Outra coisa, o namoro, ele implica em intimidade sem compromisso. Olha que interessante. Eu vou desfrutar dela, sem ter compromisso com ela. Isso é ilícito, isso é errado. Então, por exemplo, quem vai desfrutar de um salário de médico? Quem estudou medicina, e automaticamente ele vai ter realidade para atender pacientes, sabedoria, conhecimento. Quem tem autoridade para construir um prédio? Alguém que estudou engenharia civil, por exemplo, ele estudou aquilo para poder praticar, para poder exercer, ele se comprometeu com algo antes de desfrutar daquilo, você entende? É comprovado, pessoas que ganham na loteria ficam pobres de novo depois de alguns anos, porque teve o prazer antes do preço. Você entende? Não é que nós estamos anulando a graça, não tem nada a ver com isso, tem a ver com Deus te ensinar, é o caminho da maturidade. Olha para cá, então imagina, olha que interessante, as pessoas namoram, eles têm vida de casado namorando, não percebeu? Dorme junto, mesmo quarto, e faz o que quer, aí casa que tem vida de solteiro quando casado, aí separa. É assim, tudo tem um preço, eu escolho quanto que eu vou pagar. Quem não paga o preço de se guardar antes do casamento, vai pagar o preço de um casamento ruim depois. Você entende? Automaticamente, é um princípio espiritual. Intimidade sem compromisso. É o desfrutar da pessoa, sem me comprometer com ela. Agora, por que Deus fala que fornicação, que é o sexo antes do casamento, por exemplo, é pecado? Irmãos, é uma aliança. A Bíblia diz que o homem se torna um com a mulher, uma só carne, para construir uma família. Irmãos, então é muito prazer, é muito gostoso, o sexo é muito bom. É muito bom o que Deus tem para um casal, é maravilhoso, esse céu na terra. Agora vou dizer algo para você, isso é dentro de um compromisso, dentro de uma aliança. Peraí, eu vou sustentar ela, estou tirando ela da casa dos pais, vou colocar o meu sobrenome nela, vou me tornar um com ela. Ela mora comigo, eu sustento ela, minha esposa, e eu tenho intimidade com compromisso. E a intimidade foi feita para ter quando se tem um compromisso. Não deveria termos intimidade com quem não temos compromisso, porque
que a Bíblia fala? De tudo, João. Que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então meu coração é a minha intimidade, os meus sonhos, os meus ideais, os meus jeitos, não é verdade? Minha personalidade, quem eu sou, isso deve estar guardado, para a pessoa certa. A Bíblia chama a igreja de jardim fechado, um jardim fechado, um manancial recluso, é um lugar onde Deus tem prazer. Deus vai ter prazer na sua intimidade, mas você sai abrindo o coração para todo mundo, e quando você abre o coração, você abre o seu corpo, você dá a sua vida, aí você vai ficar o quê? Marcado negativamente, cheio de frustrações. Então não é uma provisão, não é uma provisão de lei na sua vida, corte, é uma provisão para você viver o melhor de Deus, é um conselho, é um caminho, não é uma lei, não é uma obrigação, mas é um padrão. Nós não aceitamos líderes que não fazem, não é porque somos legalistas, é porque nós sabemos o quanto isso pode destruir a sua vida. Quando Deus fala não matarás, Ele não está te proibindo de fazer algo bom, está te proibindo de se destruir, porque o pecado violenta a própria alma. Como Deus diz, não é bom fazer sexo no casamento, Ele não está te impedindo de ter um prazer, não, Ele está te guardando para ter um prazer muito maior, com responsabilidade. Namoro é intimidade sem amizade. Sabe por quê? A verdadeira amizade é quando eu consigo ser quem eu realmente sou. Mas se tem um lugar que a gente finge ser uma coisa que não é, no namoro. Se tem uma coisa, porque eu quero impressionar, eu quero levar para a cama, prova que me ama, vai para a cama comigo. Não, lá em Coríntios 13 diz que a prova de amor não é quem vai para a cama, é quem espera. O amor tudo espera, não tudo faz correndo. Ah não, prova que me ama. Se você me amasse mesmo, você ia para a cama comigo. Não, se você me amasse mesmo, você me esperava, seu safado. Essa é a verdade. Então olha para cá. Namoro é intimidade, sem amizade. Amizade, o que é amizade? Irmão, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos também uma alma, pensamentos, emoções, vontade. Você vai perceber como é gostoso essa compatibilidade de pensamento, ainda que haja discordâncias. Essa amizade, essa preocupação, esse carinho, esse companheirismo. E quando você tem amizade, depois você pode ter intimidade. Então, amizade não se constrói 2 dias ou 3 dias, nem 2 meses, é um tempo. E depende da intensidade. Compromisso não se estabelece em 2 dias. Por isso que existe o casamento. Esse caminho até o casamento, nós chamamos de corte, é um caminho onde é para ser estabelecido o quê? Compromisso, amizade. Outra coisa, o namoro afasta os seus relacionamentos. Pode ver, todo mundo começa a namorar, afasta de pai, afasta de mãe, afasta de igreja, afasta dos amigos realmente verdadeiros, afasta de Deus. É impossível servir a Deus com intensidade e namorar como o mundo namora. É impossível. Eu provo para você. Você estava na conferência dos vencedores, fui lá, os pastores e obreiros foram, e lá eu encontrei um irmão que era meu líder de jovem, líder de louvor, era meu líder de louvor na Lapa. É um rapaz que liderou um tempo, e ele era líder de célula também da minha equipe. Logo quando eu assumi os jovens lá, 2012, estava ele lá comigo, solteirão, de boa, tocava guitarra, violão, ministrava, era uma bênção. De repente você se apaixonou uma menina no trabalho, uma menina que era ímpia, se apaixonou, ela começou a conquistar ele, cartinha, tal. Ele começou a namorar com ela, e de repente botou no Facebook sem avisar ninguém sabia de nada. Aí tivemos que sentar, aí liderança, louvor, deu mau trabalho. Eu conversei com ele, Landim conversou com ele, Josimar, a gente estava em outra igreja, estava na Cachoeirinha já, eu chamei para conversar, que ele conhecia. O pastor Alexandre conversou com ele, nós conversamos, fiz uma roda com todos os líderes, para ele contar o que estava acontecendo, e nós cada um deu uma opinião, e oramos por ele, falamos, estamos com você, amamos você, mas cuidado, não, vou continuar a mesma pegada, e eu vou ganhar ela para Jesus. Já fazem 3 anos, casou, até hoje a mulher não se converteu. Aí ele me encontrou, me chamou de canto lá, fui comprar uma pipoca para minha esposa, na conferência, faz 3 semanas isso. Aí ele me procurou, André, preciso conversar com você. Mano, eu fui um burro e não te ouvi. Falei, cadê sua esposa? Está em casa, estou na conferência sozinho, tudo sozinho. Está liderando? Não. Como está profissionalmente? Não deu certo a empresa, não deu certo aqui. Nossa, está morando, puxadinho da mãe dela, vendo a sogra todo dia. A sogra manda mais em casa do que minha mulher e eu junto. Ele falou, mano, até hoje ela não se converteu, já preguei tudo para ela. Falei, porque você não fez o principal, você não demonstrou para ela que a igreja era importante. Quando você liderava no louvor, você largou tudo por ela. Agora ela não vai querer liderar, porque não é importante. Ela foi mais importante que você, do que isso naquela época. Agora ela sabe que ela é o seu Deus, ela definiu suas escolhas. Para que ela vai se converter ao que você prega? É você que já se converteu ao que ela prega faz tempo. Falei isso para ele. Aí eu falei, mas Deus é contigo, agora já foi.
A merda está feita, agora tem que limpar. Aí oramos, eu expliquei para ele, faz esse processo, aproxima uma irmã mais madura. Agora sim, nós vamos pregar. Pode dar certo? Ele pode. Mas olha só, ele triste, falou, André, estou sozinho aqui. Aí eu falei, uau, como eu fui privilegiado de acreditar nessa mensagem. Ele não acreditou muito quando nós dissemos para ele. Ele acreditou mais do que ele estava pensando. A paixão, o namoro te cega e te afasta de pai, de mãe, de amigos. Quer saber se um relacionamento é errado? Se ele te exclui do mundo, é errado. Porque o relacionamento deve te capacitar ainda mais para estar melhor com seus pais, estar melhor com os irmãos da igreja, estar melhor com os amigos. Muitos começam a namorar, relaxam no emprego, perde faculdade, perde tudo. Começa a ver um amor louco, uma paixão doentia. Você entende? Esse é um grande perigo. O namoro vai te afastar das pessoas importantes da sua vida. O namoro é uma grande ilusão, como o pastor falou. Mas a corte é o quê? É diferente. É um período onde eu vou investir o quê? Eu vou investir na amizade, eu vou investir em conhecer o que ele gosta. É um período de amizade. André, mas por que não pode ter a pegação, que é tão gostoso? Eu quero saber se tem clima, se tem ali, né? Talvez vai ter essa pergunta. Como é que eu vou saber se tem essa coisa? Ô, irmão, essa é bem inexperiente mesmo. Dá para saber se tem clima muito antes de pegar na mão. Você sabe quem tem clima e quem não tem. Você acha que Deus é incoerente? Você está amando Ele, vai trazer uma pessoa, você orou, a liderança teve paz, se aproximou, aquela amizade, você vai saber ali se tem ou não. Ah, não, precisa provar. Que isso, irmão? Precisa provar cocô para saber se é gostoso? Não precisa, não é verdade? É só você pensar um pouco. Não é verdade? Então o que acontece? A corte valoriza o que é realmente importante. Existe um estereótipo na nossa mente do que é um padrão de homem, um padrão de mulher na mente. Um padrão físico, que você pensou, não, estou me guardando 5 anos, você acha que eu vou apresentar um homem feio para minha família depois? Vou falar que recompensa que é essa? Valor errado, filho. Tem muita irmã com isso, não, tem que ser o príncipe de olhos azuis, tem que vir no cavalo branco, com a armadura, com a espada é a palavra, o cavalo é o reino de Deus conduzindo a vida dele. Agora assim, olha para cá, qual que é o padrão que tem na sua mente? O relacionamento verdadeiro, eu vou te contar uma história, para você entender o que realmente importa. Conta uma história, isso é uma história verídica, tem um livro, um soldado, eu não lembro de que país que ele é agora, e ele era solteiro, olha para cá, esse soldado era solteiro, e ele queria se relacionar com alguém, mas ele não conhecia nenhuma mulher, ele era um cara de muitos valores, muitos princípios, ele sonhava com um bom casamento. Aí ele começou a orar, a esperar em Deus. Só que aí ele pegou um livro, começou a ler o livro de uma mulher, uma autora. Ia falar muito dela mesma, falava das coisas que ela gostava, é um livro muito legal. Ele se apaixonou pela autora do livro, mas nunca tinha visto, não tinha foto dela no livro, faz muitos anos isso, né? Nem existia celular, nada, existia, mas poucos tinham. E aí, esse homem, ele se apaixonou e falou, quero conhecer, pesquisou o nome, e ele descobriu que era de outro país, né? De outro país. Ele falou, preciso conhecer, aí conseguiu um e-mail, aí começou a trocar e-mail, começaram a trocar e-mail, se tornaram grandes amigos, e ele pedia a foto dela, ela não mandava, só que ele se fascinou pelo papo dela, se fascinou pelos valores, pelo livro, começou a ler outros livros, e ela por ele, eles começaram a conversar, e ele sempre pedia, eu quero te ver, preciso te ver, mas por que? É importante essa aparência para você? E se eu for feio, você não gostar de mim? Não, então a gente não pode continuar, então a gente para de conversar, tá bom, mano, não precisa mandar foto não, uma coisa, e continuou conversando, e ele tentava ver, e ela falava que não, porque ela tinha valores, mas ele estava apaixonado por quem ela era. Olha para cá. Aí ele falou o seguinte, olha, precisamos nos encontrar, né? Precisamos, mas eu não sei como você é, eu preciso saber a sua foto, para quando eu ver você no aeroporto, ou na rodoviária, não lembro onde que é, eu saber reconhecer. Não, a gente coloca uns negócio de roupa diferente, uns sinais, aí você vai saber. Aí, ele é um jovem, um homem bonito e tal. Ela falou, o sinal é o seguinte, eu vou estar com um chapéu preto e uma rosa vermelha no chapéu. Falei, deve ser estilosa ela, né? Vai destacar, né? Quando você me vê em tal lugar, perto de tal loja no aeroporto ali, você vai... Já viu essa história? Você vai me ver, aí é o seguinte, aí você escolhe, você me olha, se quiser vai até mim e a gente conversa. Se você me vê e não gostar de nada, eu volto, depois você manda uma carta. Ele, tá bom.
E ele mostra expectativa, ele, oh meu Deus, eu era apaixonado, amigo dela. Quando ele desce ali, está andando, ele vê de longe uma senhora toda enrugada, chapéu preto e uma rosa vermelha. Ele olhou, ele falou, não, eu vou pelo menos sair para jantar com ela, senão eu não posso, acho que não vou querer, porque acho que eu nem tenho idade, né? Mas vou jantar com ela, vou conversar com ela, e vai saber, né? Vamos lá. Chegou, se apresentou, todo simpático, abraçou ela, a beijou no rosto, conversaram. Vamos jantar? Vamos. Aí ele falou, vamos em tal restaurante? Ela, não, vamos em outro. Ele, tá bom. Aí foi num restaurante que ela escolheu, se assentaram lá. Quando ele se sentou na frente dela, ele falou assim, bom, vamos começar a conversar, né? A gente era tão íntimo, né? Agora a gente não tem muita liberdade. Ela, não, eu não te conheço. Você não me conhece? Não. Qual é o seu nome? Ela falou outro nome. Ele, tem algum engano então. Ah, não. Tá vendo aquela moça daquela mesa ali? Ele olhou, era uma mulher linda, bem vestida. Quando ela chegou no aeroporto, ela me procurou, me deu um chapéu preto, mas uma rosa para colocar no chapéu. Falou, se esse homem for com você nesse restaurante, fala para ele que ele é meu marido. Aí ele foi lá, juntou com ela, casaram, fizeram uma grande vida. Mas ela queria saber, ela falou, eu não vou casar com um homem que se preocupa mais com a minha aparência. O que eu sou? Porque o peito vai cair, a bunda vai cair, a ruga vai chegar. O que é importante para você? Ouvi uma história uma vez, um jovem cheio do Espírito Santo, ele gostava de uma moça, ele era apaixonado, ele nunca tinha conversado com ela, era um homem santo. E um dia ele estava lá na biblioteca da faculdade, ela estudava também na mesma faculdade que ele, eram cristãos. Eles estavam ali, estavam estudando, estavam com os livros, e de repente ele estava lá, naquela roda de amigos, de costas para a porta. Quando abre a porta, ela entra. A mulher que ele gostava. Ele sabe quando ele se é apaixonado, você olha assim já. Eu lembro quando olhar para Esther assim, oh Jesus, até pela foto eu já ficava doido. Aquela coisa, nossa, parece que essa é minha esposa, eu sou fascinado. E aí ele olhava e ela olhou para ele, mas beleza. Aí de repente ficou aquele ambiente, ela também gostava dele, mas nunca tinha se falado. Aí de repente, o livro que ela precisava pegar para fazer um trabalho estava na roda deles, era o único que tinha. Aí a bibliotecária levou ela até a mesa dele e falou, se eles emprestarem para você, pode emprestar. Aí na hora que ela ia pegar, ele falou, pode pegar, o líder da equipe falou, não era ele. Na hora que ela foi pegar, ele também foi pegar o livro. Na hora que foi pegar o livro, tocou as duas mãos. Aí olhou para o outro. Ficou viajando, voltou para casa. Ele conta que ele voltou para casa assim, ó, porque pegou na mão. Quantos acham essa história bonita e romântica? Você não pode viver ela, porque você pega na mão de todo mundo, abraça todo mundo, dá o coração para todo mundo. A gente acha muito bonita essas histórias, mas a gente não pode mais viver elas. A gente faz tudo com todo mundo. Quantos querem ver isso um dia? Só pode ver isso um dia quem se guarda, filho. Você acha que pegar na mão envolve alguma coisa para quem está transando com todo mundo? Ah, mas eu sou apaixonado, mas aí você nem sabe o que é pegar na mão de um homem mais. Que é a diferença. Irmãos, irmão, não é por nada não, eu não queria... Bom, dia que eu, de verdade, desculpa aí, tá gravando, né? Mas tudo bem. Fala ou não fala? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Posso, meu amor? É brincadeira. Não, mas irmão, de verdade, resumindo. De verdade, o dia que eu voltei do meu casamento, fui pro hotel, vi minha esposa nua, a primeira mulher nua que eu vi na minha frente, e fiquei nu diante dela, nu diante de mim, isso não tem preço não. A presença de Deus no ambiente, o romantismo, coloquei flores no quarto, chocolate, então as horas eu comi, porque ela não comeu, mas, irmãos, de verdade, isso não tem, na hora que eu vi a presença de Deus, aquela alegria, aquele ambiente, falei, valeu a pena, rapaz, imagina 8 dias em Punta Cana, aleluia,
Irmão, eu vou dizer, hoje a lua de mel que eu estou vendo é 1000 vezes melhor que a lua de mel Punta Cana. Irmão, a lua de mel não acabou, mas só aumentou. Tem muito mel nessa lua. Eu vou dizer para você, irmãos, beijar pela primeira vez é muito bom. Tocar pela primeira vez que nunca tocou, saber, é meu, estou casado, minha esposa, é um romance. Essa é a diferença do curso com o namoro. Não quero pregar muito aqui, ensinar muita coisa, mas o fato é que você pode fazer uma escolha. A Bíblia fala que existem 2 tipos de homens na Bíblia, de pessoas: aqueles que edificam em cima da areia. É o que eu acho, é mais barato, é mais fácil, é o que todo mundo faz. Vai construir, tudo bem, mas virá sobre aquilo ventos, tempestades, muitas coisas, e tudo vai cair em ruína. Mas existe um tipo de pessoa que edifica a sua vida, constrói o seu castelo em cima da rocha. A rocha aponta para a Bíblia, para Cristo, para a santidade, para os princípios de Deus. Essa é a nossa ideia em ministrar a corte. Mas quando vem as mesmas tempestades, os mesmos problemas, a rocha permanece, a vida permanece. André, eu já sou casado e casei e não foi na corte. Não tem problema, já aconteceu, você não conhecia ainda, ou conheci e foi rebelde. Não é tarde para você se posicionar hoje. André, eu fiz tudo que você imaginar no mundo, tudo que você imaginar. Eu peguei o livro da exposição e fiz todos. Quero dizer para você, quando você se converte, eis que são feitas novas todas as coisas na sua vida. Quero dizer para você, não tem essa. Homem de Deus que fala, não, só vou casar com mulher se ela for virgem. Não é homem de Deus. Não é homem de Deus. Ele pode falar, eu prefiro. Agora, falar que isso é padrão, a questão não é essa. A questão é o que você é hoje. Quais as escolhas você vai fazer hoje. Vou dizer, nem a maneira que você faz a coisa define todo o seu casamento. A vida inteira tem que edificar sobre a rocha. Eu posso ter tido um casamento maravilhoso. Logo no primeiro mês eu tive alguns atritos com a Esther de casamento ali, algumas diferenças. Tranquilo ali. Eu podia fazer escolhas. Se eu começasse ali a não praticar o que eu aprendi, de renunciar, de amar, de ter paciência, de ter amor, e ela vice-versa, ia destruir o casamento. Foi feito de maneira da corte. É a vida inteira edificando a sua vida sobre a rocha. Mas agora eu vou dizer, se você acostuma a edificar na areia, vai continuar edificando na areia, vai destruir tudo. Eu quero desafiar você a mudar a sua mentalidade. O namoro vai te trazer intimidade, mas sem compromisso, vai trazer frustração. Intimidade sem amizade, vai sentir defraudado, vai sentir que deu o que não era para ter dado. Amizade sem relacionamentos, vai sentir excluído, vai perder a bênção. E outra, vai perder o verdadeiro romance que Deus tem para você, simplesmente porque você quis andar na carne. Agora a glória é poder ter um testemunho maravilhoso. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você viverá os melhores dias da sua vida. Esse tempo de solteiro, ou na corte, ou noivo, é um tempo precioso, onde a presença de Deus pode se manifestar, onde a glória de Deus pode se manifestar, onde homens e mulheres de Deus estão construindo uma história para ser escrita nos livros. Não poderão contar a história dos nossos dias no Brasil sem contar a história dos jovens que escolheram esperar, dos jovens que foram santos, dos jovens que foram apaixonados, dos jovens que tinham vida e unção de Deus. Esse é o propósito de Deus para você. Essa é a glória. Deus tem uma glória de ser revelada nessa área da sua vida. Eu quero dizer, você não vai ficar para trás. O Senhor tem algo lindo para você, um lindo sonho. É muito melhor fazer acordo que namorar como o mundo namora. É muito melhor você esperar. É muito melhor você envolver a sua liderança, envolver os seus amigos, envolver o compromisso, envolver a amizade. Depois vamos responder perguntas, muitas dúvidas, e vamos fazer isso à noite. Eu queria dizer isso para você. Viva uma história linda. Valorize o propósito, valorize o coração. Com certeza, é a história daquele homem, né? Ainda que a mulher fosse uma mulher que não agradasse tanto a ele, ele seria muito feliz porque ele era apaixonado por ela, por quem ela era de verdade. E é isso, é permanecer. É permanecer, irmãos. Realmente, o que me fazia apaixonado pela Esther na corte, na amizade, no noivado, é muito diferente de agora. Agora é muito mais profundo as coisas que eu admiro na minha esposa. A maneira como ela me serve, como ela cuida da casa, como ela cuida de mim, como ela suporta as pressões da vida, é muito diferente. Vou dizer, posso ser sincero? Agora, realmente, sabe o que importa na minha esposa? Não importa mais o exterior da minha esposa. Não é o que mais importa, de verdade mesmo. E é isso que é a glória, porque nada que o diabo oferecer vai ser melhor do que o que eu tenho em casa. Porque agora é muito mais do que eu posso ver, o que eu amo e admiro, é o que está dentro. É o que eu gosto de conviver, é o que eu gosto de conversar. É muito bom ser amado, ser acariciado, ser protegido, ser guardado um ao outro, ser precioso. Vai importar muito pouco o exterior quando você casar, isso que eu estou te falando. Quem casar com essa base vai sofrer muito.
e muito. Não pode desprezar também essa base. Não pode ser desprezada. É importante ter atração. E nós vamos falar sobre isso. É importante, mas não é a base. Amém, irmão?